Olá, pessoal! Vamos falar agora da lição 8 sobre o gênero textual cardápio. Muito bem. O cardápio é aquele texto instrutivo, informativo, ele tem caráter especialmente informativo, para te trazer, as informações, por exemplo, no cardápio de restaurante, de quais alimentos eles estão vendendo ali, quais pratos eles estão vendendo e as descrições do prato. Alguns restaurantes colocam a descrição ali detalhadamente, outros colocam só o nome do prato. E muitas vezes a gente acaba tendo que perguntar para o garçom o que tem nesse prato. Aí depende também da característica de cada um. Mas também existe o cardápio semanal, por exemplo. Eu não sei se na sua escola você, por exemplo, tem um cardápio semanal se você se alimenta lá, mas algumas escolas têm. E aí ele coloca a semana toda, de segunda a sexta, qual é o cardápio, quais são os alimentos que serão consumidos no café da manhã, no almoço, na janta durante aquela semana. Algumas empresas também têm isso. Os funcionários já sabem na semana o que eles vão ter de alimento, o que eles vão se alimentar, do que eles vão se alimentar ali durante a semana, ok? Como características, então, desse gênero, a gente tem ali, cardápios de restaurantes primeiro é o que a gente vai falar. Nós temos o nome do estabelecimento lá no cardápio e é legal também comentar com vocês que, assim, temos o cardápio físico, mas hoje é muito comum o cardápio por QR Code, Então, o que acontece? A gente chega no restaurante, coloca ali nosso celular no QR Code e aí a gente tem acesso ao cardápio virtual. Então tem essas duas modalidades hoje também. Tem o nome do estabelecimento, a categoria dos produtos, dos alimentos, por exemplo. Eu quero comer um sanduíche, ou uma massa, ou uma salada, ou uma carne. Então aparece lá, massas, todas as massas disponíveis naquele espaço. Carnes, todas as carnes disponíveis também. Aí tem lá a categoria bebidas, acompanhamentos, então fica bem separadinho para a gente não se perder, e para ir diretamente àquilo que a gente quer consumir. Tipos de pratos também, se você vai querer uma entrada, tem gente que quer uma entradinha ali antes do prato principal, tem outras pessoas que não. O prato principal e a sobremesa. E ao lado tem também algo muito importante que é o valor dos produtos, certo? Agora, os cardápios de rotina alimentar possuem uma organização específica de modo a facilitar o dia a dia do usuário. E, claro, isso depende também de cada lugar. Então, depende, por exemplo, da escola, que tem esse cardápio ali de rotina, depende da empresa, Depende do espaço em que tem esse cardápio ali. Então, lá nesse cardápio aparecem os dias da semana, Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou sábado, se for o caso. As refeições diárias, O que tem lá no café, no almoço, no jantar. Então, por exemplo, numa segunda-feira, café da manhã, fruta, mamão, iogurte e cereais. Aí temos lá, meio-dia, almoço, arroz, feijão, bife e legumes. Jantar, sopa, por exemplo, Isso numa segunda-feira. E assim vai mudando cada dia. E tem os turnos, dia e horários, e a lista de alimentos, então, como eu comentei com vocês aqui dando o exemplo, certo? Vamos então resolver questões e observar esses cardápios. Vamos lá. A gente vai fazer a primeira número 1, temos um cardápio aqui, Olha só, do lado esquerdo tem as saladas, do lado direito tem os grelhados. Nas saladas, nós temos aqui salada Magnífico, o valor do lado, E aqui a definição do que tem nessa salada. Então, ele vai dizer ali, se é uma salada de alface, se tem, então, outro tipo de salada e quais são os acompanhamentos nessa salada. Do lado direito, a gente tem os grelhados. Aqui, nesse caso, é a picanha, o filé mignon e o filé de frango. Também explicando ali como vem esse grelhado e o valor do lado. Questão número 1. Os cardápios geralmente são organizados em seções ou categorias. Como? A gente já comentou sobre isso. Entradas ou saladas, massas, carnes, sobremesas e bebidas. Então, a gente tem ali a letra A, Isso por quê? Então, a gente tem todas as categorias porque facilita a consulta dos clientes? Pode ser, Porque aí eu vou direto na seção que eu quero? Pode ser. Letra B. Indica a ordem que os produtos devem ser consumidos? Não, porque
Se for da minha vontade, por exemplo, comer a sobremesa primeiro e depois o grelhado, tá tudo bem, né? O restaurante vai fazer o que eu quiser. Então, eu não vou colocar aqui essa como correta porque não tem uma ordem específica, não tem uma obrigatoriedade. Letra C, oferece primeiramente os produtos mais caros? Não, 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 não. Ele vai colocar ali as seções, né? E indica os produtos de difícil digestão? Imagina! Não, essa questão não pode ser assinalada como correta, essa alternativa não. Agora, a letra A, sim, facilita a consulta dos clientes, porque eu já vou com uma ideia para o restaurante. Então, por exemplo, hoje eu quero comer massa. Eu já vou lá na seção de massa, vejo as massas disponíveis, às vezes até já sei qual massa eu quero comer. Eu já vou nela, especificamente, chamo o garçom e peço. Muito bem? Então vamos lá. Na questão número 2, nós temos o seguinte enunciado. A finalidade do cardápio que você leu é a D. Então vamos lá. Letra A. Orientar os clientes a consumirem alimentos saudáveis. Saudáveis. Mas assim, o cardápio que aparece ali tem a salada, tem o grelhado, nós sabemos que são alimentos saudáveis, mas não é a função desse cardápio especificamente, né? E não tem uma definição, uma escrita sobre isso. Letra B, listar para os clientes os produtos em oferta. Não, senão estaria escrito lá, produtos em oferta. Oferecer aos clientes a lista de produtos que o estabelecimento possui, com as respectivas propriedades nutricionais. Não, naquele cardápio não aparecem as propriedades nutricionais. Letra D, apresentar uma lista de alimentos com opções para que os clientes escolham o que comer. Sim, né? Então tem ali as saladas separadinhas e os grelhados separadinhos e ele pode escolher o que ele quiser. Letra D é a letra correta. Muito bem. E aí, eu queria comentar com vocês, vamos lá comigo para o exercício número 7. Ele diz assim: qual a diferença entre o cardápio de restaurante e o cardápio de alimentação semanal? Você sabe, porque a gente já conversou sobre isso. Então veja, tem várias linhas ali. Eu quero que você escreva de maneira completa que o cardápio de restaurante, ele tem essa função de trazer a informação sobre os pratos que estão ali naquele estabelecimento, com os valores, as definições, né, os detalhes de cada prato. Mas o cardápio de alimentação semanal tem uma diferença, porque aí vai depender, né, também da intenção daquele espaço, seja uma escola, seja uma empresa ou outro estabelecimento que tem um cardápio semanal, né? E aí ele vai ter os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e os horários dessas alimentações, né? Pode ser, por exemplo, que esse estabelecimento tenha só o café da manhã e o almoço, ou somente o almoço. Então, eu quero que você explique com suas próprias palavras ali a diferença entre o cardápio de restaurante e o cardápio de alimentação semanal. Você pode, de repente, escrever ali na primeira linha, cardápio de restaurante, 2 pontos. E aí você escreve como funciona esse cardápio e depois cardápio de alimentação semanal e você escreve também, ok? Faça bem bonito porque eu sei que você pode. Também faça todas as outras questões dessa lição e nos vemos na próxima lição. Até!